Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, em mais um episódio do nosso PodSente, o nosso podcast aqui, né, Matheus? Isso. Do nosso querido Unisal aqui de Americana. Vamos entrevistar hoje, como nosso convidado especial, a psicóloga social Carolina do Nascimento, né? Muito bem-vinda. Falar o nome dela certo, Carolina da Silva Nascimento. Carol, é um prazer tê-la aqui conosco. E antes de apresentá-la a vocês, vamos dizer aqui as inúmeras formações que a Carol tem. A Carol, gente, olha só, hein? Eu vou ler porque é muito. A Carol, ela é psicóloga formada aqui pelo Unisal, por esse campus aqui de Americana. Ela é pós-graduada em Políticas Públicas e Direitos Sociais. Também tem mais outra pós em Acolhimento Familiar e Institucional. E atualmente, ela está fazendo outra pós em Direitos Humanos. E nesse momento ela atua como psicóloga técnica do CREAS de Piracicaba, uma cidade aqui do interior de São Paulo. Carol, apesar das suas inúmeras pós e você como ex-aluna nossa aqui também, apresente-se. Quem é a Carol? Por que você um dia decidiu se tornar uma psicóloga? Por favor, seja bem-vinda. Olá, boa tarde para vocês. Queria primeiro agradecer o convite do Jean, o convite do Matheus também para estar aqui. Estou muito feliz por estar aqui, por ser no campus que eu me formei, né? E achei muito bacana essa pergunta, porque a gente exerce muitos papéis na nossa vida, né? E ser psicóloga é um deles, né? É um dos mais especiais, um dos mais importantes da minha vida. Mas antes disso, então, eu sou a Carol, eu sou de Piracicaba, eu nasci e cresci em Piracicaba. Sou casada com o Fabrício, sou filha do Matheus, da Gisele, também tenho 2 irmãos, que é a Vitória e o Guilherme. Acho que é importante a gente falar também quem somos, né? Me apresentar antes de tudo como deles e depois como psicóloga, Sim. né? Então eu sou psicóloga, como o Gia me apresentou, eu fiz algumas pós-graduações, nesse momento estou fazendo lá no Instituto Federal, né, de Direitos Humanos. Eu me formei aqui em 2022. Durante a faculdade, eu fiz estágio por 3 anos em um serviço de acolhimento lá em Piracicaba. E também fiz algumas iniciações científicas voltadas para esse tema, né? E daí, quando eu me formei, no primeiro ano, eu fui contratada como psicóloga nesse serviço de acolhimento que eu estagiei. Trabalhei lá 1 ano. E hoje eu estou como técnica no CREAS, né, de Piracicaba, em um dos CREAS, né, que a gente tem 5 lá em Piracicaba. Sim. E a escolha da psicologia, assim, eu sempre quis fazer psicologia. Eu nem entendia direito o que era, como que era, mas eu sentia que eu queria fazer. E daí eu fui seguindo a minha intuição, meu coração e comecei o curso, né? E a cada dia, a cada aula, eu falava, nossa, é isso mesmo que eu quero. Eu lembro que durante as aulas, assim, nos primeiros dias, eu saía da aula, daí eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, é isso que eu quero mesmo, nossa, é isso. E daí eu fui sentindo mesmo que era isso, né? E daí no primeiro dia, eu lembro que a galera falava muito, eu tô fazendo psicologia, quer dizer, a gente se apresenta, né? Fala, meu nome, por que eu escolhi psicologia? E a galera falava muito, pra ajudar as pessoas, pra ajudar pessoas. Eu falava, não sei se é pra ajudar as pessoas, não sei se é isso, pra isso que eu fiz psicologia, né? E daí com o tempo eu fui descobrindo, assim, que eu gostava de ouvir as histórias, eu gostava de construir, reconstruir as coisas junto com as pessoas. Então é isso que eu tenho feito enquanto psicóloga, né? Na atuação eu tenho tentado encontrar pessoas que eu possa construir juntos, né? Pensar juntos, escutar. Então deixando um pouco de lado aquela ajuda assistencialista e tudo mais, que o povo acha que psicólogo é freira, né? Mas indo para esse caminho, assim, de construir junto com as pessoas. Então acho que é isso, assim. Por isso que eu decidi ser psicóloga. Fui descobrindo durante o caminho. Incrível. Entendi. Eu gostaria que você explicasse, né, qual que é resumidamente, claro, qual que é a diferença entre a psicologia na teoria e na prática, né? Porque nós, estudantes, né, a gente vê muito, tipo, os pais, né, o Freud, Aaron Beck, essa galera, e a gente fica só na teoria e na prática. Sim. Como que é? Qual que é a diferença? Assim, essa pergunta também eu fico pensando muito, assim, a minha atuação enquanto psicóloga social, ela esbarrou muito com a teoria. Muito resultado das aulas ministradas pela Maiara, que é a psicóloga social aqui do nosso campus, né?
Então, a Mayara, nas aulas, ela trazia muito exemplos reais, teorias reais, que me proporcionou hoje na minha atuação encontrar essas teorias, né? Ela vai muito, na questão da psicologia social, eu encontro muita teoria na minha prática. Agora, sobre outras questões, outros assuntos, até mesmo a clínica, eu acho que a psicologia ela acaba se tornando muito elitizada. Então, a gente sempre fala de um público específico, eu sinto. Então, quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento na infância, da adolescência, a gente fala de um contexto social. Então, eu percebo que na minha formação falhou um pouco nisso, nessa teoria. Então, por exemplo, quando a gente traz um pouquinho desse contexto social mesmo, uma adolescente, a gente sempre vê, adolescente é a época que o adolescente se dá melhor com os jovens, os ímpares da sua idade, acaba se afastando um pouco do convívio ali familiar e tudo mais. E daí eu esbarro na minha atuação técnica, muitos adolescentes que não têm a oportunidade disso. Então, o adolescente tem que trabalhar cedo, o adolescente tem que ajudar a mãe em casa. Então, não tem nem oportunidade para isso. Então, de que desenvolvimento a gente está falando, né? Não existe só um desenvolvimento. Então, eu achei, assim, eu percebo que tem muitas falhas nesse sentido. Até mesmo na atuação clínica. Às vezes, a gente sempre está falando de uma pessoa. E na maioria das vezes a gente está falando de uma pessoa que está mais privilegiada, de uma pessoa que é branca, que tem seus privilégios. E tem algumas questões que perpassam isso. Então, o racismo, por exemplo, o machismo, eles perpassam isso. São questões estruturais que a gente não traz muitas vezes na formação. Então, acho que é aí que acaba ficando um pouco a diferença entre a prática e a teoria. Entendi. Eu acho fantástico isso, né? Pra galera da pesquisa, né? Tipo, a psicologia é muito nova, né? Ainda mais no Brasil. Mas eu acho interessante essa questão da pesquisa em solo brasileiro, né? Porque Sim. A gente tem muitos dados lá de fora, técnicas e teorias lá de fora que muitas vezes não cabe aqui dentro. Exatamente, não cabe. Muitas coisas não cabem na nossa atuação. E quando eu falo que a psicologia é muito elitizada, tem muitas coisas que a gente aprende, por exemplo, na clínica que não cabe, dependendo da pessoa que a gente vai atender. Então, a gente está falando, a psicologia clínica é para esse público, não é para esse, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de questões, eu que vou para a linha da psicanálise, questões do inconsciente e tudo mais, depende para que pessoa que eu estou falando, né? Eu estou falando de uma mulher preta da comunidade, o inconsciente dela vai agir diferente de um homem branco que tem seus privilégios, né? Então, seria importante as pesquisas e as formações acadêmicas ir também para essa linha, porque o nosso Brasil ele é muito diversificado, né? A gente não está falando só de um europeu, né, que tem ali seus privilégios. Não. No Brasil existe muitos brasileiros de diferentes realidades, diferentes contextos, que precisa ser levado em consideração também, né? Sim. É um tema incrível, né? E daí a importância da gente também levar a sério os estágios, né? Exato. Carol, você fez o estágio básico nesse local, né, que você falou. E a gente sabe a importância que isso teve para a sua vida, né? A gente não falou no comecinho do episódio, mas a Carol, como ex-aluna nossa, como psicóloga, ela recebeu um prêmio de menção honrosa, que é do Prêmio Virginia Bicudo, que é um evento realizado pelo Conselho Federal de Psicologia, sobre esse estágio que você fez. Sim. Aí você construiu esse artigo sobre a questão do racismo, representatividade. Conte pra gente como é que foi para você identificar, como que você identificou esse tema, como que surgiu a ideia de você construir esse artigo, essa temática e trabalhar dentro dessa questão. Sim. E principalmente também englobando, né? O que é esse prêmio também, para a galera já ficar sabendo do caminhar. Sim. O prêmio, então, ele tenta divulgar, né, ações de psicólogos voltado à psicologia e às questões étnico-raciais, né? Então, eu escrevi, né, o artigo, eu submeti o artigo que tinha como base essa minha atuação nesse serviço de acolhimento, né? E no serviço de acolhimento, a maioria das crianças e adolescentes que estão em serviço de acolhimento são crianças e adolescentes negras. E por que isso? Porque mesmo que no Estatuto da Criança e Adolescente esteja que pobreza não é motivo para acolhimento, ainda é no Brasil. E considerando a desigualdade social, a maioria das pessoas que estão no acolhimento crianças e adolescentes negros. Por quê? Porque essa desigualdade social e essa falta de oportunidades faz outras violências vir. Então, se o pai
por ser um homem preto, não consegue um trabalho, daí ele começa a beber, ele começa a bater nas crianças, e, enfim, todas as outras consequências, a criança acaba no acolhimento, né? E muito para além disso, tem outras questões que perpassam também. A gente nunca vê, né, uma criança sendo buscada na casa do rico lá do condomínio, né? Por mais que a gente sabe que também existem violações lá também, né? Mas enfim, são questões do sistema que a gente precisa discutir também. Mas desde o início a gente já sabia, né? Quando eu fui para o estágio eu sabia que essas histórias estavam perpassavam pelo racismo, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que, mesmo antes de você conhecer qualquer criança, adolescente que esteja em acolhimento, você já sabe que aquela criança, adolescente passou por alguma coisa. Porque para estar lá, teve que acontecer muita coisa para ela estar lá, né? Então, eu já cheguei sabendo de toda essa realidade, né? E lá no dia a dia, eu comecei a perceber que essa questão era um ponto muito importante. Eu comecei, nos primeiros momentos do meu estágio, era muito estar lá só. Conviver com aquelas crianças, participar da rotina. E você acaba se aproximando daquelas crianças, né? E a gente consegue observar, enquanto na época estudante de psicologia, que o racismo, a discriminação, estava muito ligada à falta de autoestima, eles se sentiam não capazes de realizar as questões. Poucos, assim, acho que, olha, 1% tinham sonhos para o futuro. Eles têm muitas dificuldades em construir sonhos para o futuro, porque não acreditam em si. Ou porque as meninas, na sua maioria, o maior sonho é encontrar um homem, na maioria das vezes mais velho, para engravidar e ter a família perfeita, né? Então, os sonhos se resumiam a isso. E eu percebi que era muito perpassado pelo racismo, né? E daí eu começo a fazer, então, esse movimento, essa intervenção, no sentido de quê? Trazer essa história. Então, no estágio, a gente trazia, por exemplo, desenhos. As crianças, eu via sempre as meninas, os meninos pintando desenhos. E era sempre as princesas, a Cinderela, a Branca de Neve. E daí eu comecei a levar outros tipos de desenhos. Então, meninas que se pareciam com elas. E elas começaram a pintar esses desenhos. Com as adolescentes, a gente falava sobre outras questões também. Valorização da autoestima. Então, levei uma profissional da estética para cuidar do cabelo delas, para cuidar da pele delas. Então, enfim, N outras coisas que a gente começou a observar que isso começou a fortalecer, assim. Então, tinha uma adolescente que ela tinha muito sonho de ser advogada, de fazer direito. E ela tinha como referência uma influencer, né, que é advogada, que é uma mulher branca, né, loira. E daí ela falava que queria seguir o caminho dessa influencer e que essa moça defendia questões criminais, eu acho. E daí, depois de muito bate-papo, de muita reflexão com essa adolescente, no último dia do meu estágio, ela falou: eu continuo querendo ser advogada, mas eu quero defender a causa de mulheres negras. E para mim aquilo foi o maior resultado da minha intervenção de estágio. Eu não sei se eu fugi um pouco da pergunta. Não, jamais. Mas eu acho que é isso, assim. Nessa vivência, eu segui o meu estágio para isso. E daí depois eu fui escrevi meu artigo para poder submeter ao prêmio, né? E daí acho que é isso. É isso. E esse prêmio, né, ele visa o que, basicamente? Qual que é o escopo dele? Divulgar essas ações desses psicólogos. Então, o objetivo é a psicologia junto com a atuação... as questões raciais. Então, o maior objetivo é esse, é divulgar, é falar sobre essas questões de ações de psicólogos. Então, é voltado mais para a psicologia, né? E o nome dado é da Virginia Bicudo, né? Não posso deixar de falar dela, que é uma mulher que ela é socióloga, foi socióloga e psicanalista brasileira, né? Ela é muito, assim, eu sinto, pelo menos, que ela foi muito apagada pela psicologia. Sim. Pela academia também, né, pelas pesquisas. Na minha formação mesmo, eu escutei muito pouco sobre ela. Eu vim escutar dela nas minhas nas minhas pesquisas também. Então, acho que é uma mulher que tem que ser mais valorizada nesse sentido. E ela fala muito o quanto que o racismo o quanto ela sofreu com o racismo, com a discriminação. E por esse sofrimento, ela quis buscar a sociologia e a psicanálise.
Então, faz todo sentido, né, com o meu artigo em relação às crianças e às adolescentes, porque esse sofrimento também eu via nelas, né? Essa discriminação nelas. Depois que você submeteu esse artigo, esse trabalho, tem aquela espera para ver se vai dar certo ou não. Sim. Quando você recebeu essa notícia que deu certo esse prêmio e tudo, como que você recebeu, o que você sentiu na hora, qual que era a sua expectativa antes e o que você sentiu após? Sim. Olha, eu submeti o trabalho sem muitas expectativas. Eu não estava esperando, o resultado demorou bastante para sair, acho que demorou 1 ano para sair o resultado. Nossa. Eu não estava com expectativas, assim, eu quis submeter porque eu achei que era importante. E desde a faculdade eu vi esse prêmio Virginia Bercudo. E eu também, sempre na faculdade, eu quis saber mais sobre ela, assim, sempre me interessei muito por ela. E daí eu vi, eu falei, uma oportunidade para mim. A professora Nayara mandou para mim também, né? E daí eu falei, eu vou submeter, fiz algumas alterações, coloquei uma referência mais atualizada, falei, vou colocar. E daí quando eu recebi, eu fiquei muito feliz. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu fiquei muito honrada de ter recebido, mas é o que eu falei em outros passos também, que não é sobre mim esse prêmio, assim, essa menção. É sobre as crianças, adolescentes, do acolhimento, sobre ações antirracistas. Então, é sobre eles, não sobre mim, né? Mas fiquei muito feliz de ter recebido, assim, né? De poder falar sobre isso. Quando eu estava no estágio, até depois de formado, né, que eu atuei 1 ano como psicóloga no acolhimento, eu sempre tive muita vontade de falar sobre isso, de gritar sobre isso, porque é muito triste ver as crianças e adolescentes passando por isso. Todos, né? O preconceito é muito triste ver qualquer pessoa passando por isso, né? Mas eles são, assim, são meus amores. Então, ver aquilo me dava tristeza, me dava raiva, me dá tristeza, me dá raiva. E eu queria gritar pra todo mundo, pra gente falar sobre isso. Eu falava, nossa, a gente tem que falar sobre isso, até hoje. Meu maior objetivo é falar sobre isso. Então, quando eu recebi, eu falei, que bom, vai ter mais gente ouvindo, vai ter mais espaço falando sobre isso. Então, fiquei feliz por isso. Legal. E eu acho isso fantástico, né? Nós que muitas vezes não somos da área, a gente vai lendo os artigos, assim, a gente fica, bate uma reflexão, né? Sim. Sobre nós. E perante essa reflexão, né? Como posso falar, qual que você na sua pesquisa, assim, né? Qual que é a consequência, né, do preconceito na saúde mental e na constituição da identidade dos que foram utilizados na pesquisa, assim. Sim. Né? Eu acho que assim, o racismo está muito relacionado com a saúde mental e com a constituição da identidade. Independente de quem seja a pessoa que vivenciou isso, né? Mas como a gente está falando de crianças e adolescentes, é mais ainda, porque está sendo ali o desenvolvimento da identidade dessas crianças e adolescentes, né? E eu acho que a gente tem que falar sobre isso também, né? A gente tem que falar sobre o quanto que a saúde mental interfere nisso. E eu acho que a gente, enquanto psicólogos, estudantes de psicologias, profissionais de psicologia, tem que falar sobre isso, independente de qual é a nossa atuação, qual é a nossa área de atuação. Ainda que seja na área social, que seja na clínica, que seja na organizacional, enfim. Qualquer área a gente tem que falar sobre isso. Porque tem algumas questões, como eu disse no início, tem algumas questões estruturais que perpassam aquele sujeito. Então, machismo, racismo, LGBTfobia, enfim, outras questões também, perpassam o sujeito. Então, não tem como a gente tirar esse sujeito do contexto dele. Então, se a gente estiver fazendo isso, se a gente fazer uma psicologia tirada do contexto, a gente está falhando enquanto psicólogos, enquanto estudantes de psicologia. Então, a gente tem que sempre pensar sobre essas questões estruturais. Então, tem muita relação o racismo com a saúde mental. Eu vi esses dias, eu estava assistindo a série do documentário do Racionais, né? Tem uma frase do Mano que ele fala assim, que se você é branco e tá vendo um preto sofrer discriminação, você tem que entrar na bala junto. Eu acho que é isso. A gente, quanto psicólogo, estudante de psicologia, a gente tem que entrar na bala junto. Então, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que estudar sobre isso, a gente tem que pesquisar sobre isso, porque é uma questão que perpassa. Então, é isso que eu tenho tentado fazer, assim.
E para as crianças e adolescentes, era muito relacionado à saúde mental. Por quê? Porque essas questões estruturais, ela passa por gerações. Então, tinha muitos conflitos que eram geracionais. E o que a gente vai fazer enquanto profissional? Quebrar um ciclo de violência que é de anos. Então, tinha criança que a gente atendia lá que a avó dela foi acolhida. A avó dela foi acolhida, a mãe dela foi acolhida e ela estava acolhida. Nossa. Então, como a gente vai quebrar esse ciclo, né? Que daí a gente sempre tem uma galera que traz, mas é culpa delas, é culpa da família. No Estatuto da Criança e do Adolescente tá que a responsabilidade do bem-estar e da alimentação e da saúde da criança e do adolescente é da família, é do Estado e é da sociedade. Então, todos nós temos responsabilidade sobre isso, né? Então, se uma criança e adolescente está lá, e a mãe dela esteve lá, e a avó dela esteve lá, o Estado falhou, a sociedade falhou, e a família falhou, mas a gente tem que olhar bem para isso, porque tem um monte de coisas que tem por trás. Então, hoje, eu não estou mais no serviço de acolhimento, mas eu estou no CREAS. O CREAS é o anterior do serviço de acolhimento. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com famílias, e daí pode ser que se a questão que a gente está trabalhando não se resolva, entre aspas, a criança vá para o acolhimento. E daí foi muito interessante porque a minha maior atuação foi no acolhimento. Eu já tinha essa visão da família, que tinha muitas questões que perpassavam. Mas quando eu fui pro CREAS, que eu comecei a ter contato verdadeiramente com aquela família, eu comecei a perceber que tinha muitas falhas. Falhas de políticas públicas, falhas do Estado. Então, assim, também gostaria muito de aproveitar o espaço para falar de uma questão de o quanto que o Estado, nesse momento, tem acolhido crianças recém-nascidas. Então, já da maternidade, o Estado vai lá, tá muito tempo em acompanhamento do CREAS, a família não tá tendo evolução, que eu acho horrível isso, e daí faz o acolhimento de recém-nascidos. Nossa. E daí, quando é feito o acolhimento de recém-nascidos, é muito improvável que esse recém-nascido volte para a família. Então, normalmente, essa criança vai para adoção, vai para a família substituta. E esse tem sido o maior tema que eu tenho pesquisado hoje também, vai ser o meu TCC da pós em Educação em Direitos Humanos, porque a gente tem criado um preconceito das famílias, assim. Então, a família periférica, preta, às vezes que é só a mãe que cuida de tudo, então não merece estar com essa criança, né? Como se uma adoção fosse a solução. Quem garante que essa família não vai conseguir garantir, né, a proteção dessa criança? Então, a gente está falando de racismo também quando a gente fala disso, né? E o quanto isso afeta a saúde mental. Então, eu tô com um caso desse, de uma mãe que está completamente desolada emocionalmente porque não vai ter sua filha de volta. Por uma questão, tem questões da família, mas nesse momento a mãe conseguiria garantir toda a proteção e o cuidado dessa criança, e a única coisa que não vai fazer com que ela fique com essa criança é o racismo, porque ela não teve nem oportunidade de ser escutada. Nossa. O juiz branco privilegiado não deu oportunidade nem de uma mãe preta de falar. Então, é muito difícil isso, e às vezes a gente se sente muito mal enquanto profissional, mas é continuar andando, né? Continuar seguindo, que é para isso que a gente se forma também, né? Sim. Quão delicado, né? São essas situações e demais. assim, a gente podemos perceber nas suas falas, né? Dando os exemplos que você pode dar pra gente hoje, quantas violências, né? Sim. Quantas formas de violência, né? Sim, Sejam elas da sociedade, estruturais, por parte do governo, via políticas públicas. E é importante a gente sempre estar falando, para que vire uma psicoeducação de fato, Sim, né, da exatamente. sociedade. Só fazer uma última pergunta que não está no cronograma, mas Sim. fica tranquilo. Carol, quem é você antes da formação, antes de ter vivido todas as experiências, e quem é você depois disso? Nossa, nem sei. Desculpa pegar de surpresa. Não, imagina. Caraca, quanta coisa. Assim, sempre falam que quando você pergunta para uma mãe, né, quem é você depois do filho, e ela fala, nossa, eu não sei quem eu sou, né? E eu também não sei, assim, eu não consigo me lembrar.
de quem eu era antes de tudo isso, né? Eu falo que eu me sinto muito pertencente, assim, a tudo isso, assim. É muito difícil, às vezes a gente se sente de mãos atadas, assim, na atuação. Eu falo que eu tento respeitar e escutar aquelas famílias, mas tem muitas coisas que eu não vivenciei. Então eu não consigo falar, eu sinto muito por isso, eu sei o que é isso. Porque algumas questões eu não sei como que é vivenciar. Mas eu tento encontrar junto com ela um caminho, né? E agora, pra mim, assim, olhando pra mim, assim, eu tenho privilégios, sempre tive muitos privilégios, mas também sempre tive uma vida muito simples. Então, foi fácil pra mim me sentir pertencente a algumas histórias, assim. Porque a gente vive esbarrando com as nossas histórias também. A gente vive esbarrando com as nossas violências, com as nossas famílias, nas histórias das outras pessoas também. E é lógico que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sempre tomar cuidado com isso. Mas também acho que isso pode servir como força pra gente. Então, eu lembro um poema uma vez que falava assim, que a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro, mesmo que a gente não esteja no lugar do outro, né? Que a nossa atuação técnica não pode estar, e se fosse sua mãe? E se fosse sua irmã? Não pode ser assim. E se não fosse? Tem que ser uma atuação técnica para todos. Mas, em muitos momentos, a gente acaba esbarrando com aquela pessoa que a gente fala, nossa, essa história é parecida com a da minha mãe. Essa história é parecida com a minha. E daí a gente tem que deixar do lado a nossa dor e fazer isso força para atuação. E eu acho que, em resumo, depois de tudo isso, eu acabei me tornando uma mulher mais corajosa, eu acho. Não mais forte, que eu também tenho mais fraquezas, mais fragilidades, mas mais corajosa. Então, às vezes o meu peito tá sangrando, mas eu tenho coragem de ir lá e escutar a história daquela pessoa que tá, às vezes, sem coração, sem mais nada, né? Então, é isso, assim. Eu sempre gosto daquela frase do Guimarães que a vida que é da gente é coragem. Então, depois de tudo isso, depois da minha formação de psicologia, depois de tudo essa minha atuação técnica, eu acho que eu me tornei alguém mais corajosa, assim. E acho que é isso, né? É isso. Nossa. Caraca. Palavras de amor, né? Nossa, É o amor que demais, você ela tem deu pela carinho causa. ali. Sim. De admirar. Carolina da Silva Nascimento. Essa queridíssima que esteve aqui hoje com a gente, né? Conosco, né, Matheus? Psicóloga social da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Se ela nos permitir, vamos deixar na descrição desse episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, o @ né, das redes sociais dela, para que você possa conhecer o trabalho dela mais de perto. Carol, nós te agradecemos pela oportunidade de vir trazer para a gente um pouco das suas experiências enquanto aluna, enquanto ser humano, enquanto mulher e enquanto psicóloga. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. E também se sinta convidada, né? Para futuros temas, se quiser vir conversar com a gente, fica o convite, né? É isso. Obrigada. Gente, muito obrigado. Acompanhe o nosso projeto nas redes sociais e nas plataformas digitais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.